O momento certo nunca chega. Não porque o universo seja injusto ou porque você seja azarado, mas porque o momento certo é uma construção mental que, por definição, sempre está um passo à frente do presente. Quando você tem mais dinheiro, começa. Quando os filhos crescerem, começa. Quando o mercado melhorar, começa. Quando você estiver mais preparado, começa. Quando as condições forem mais favoráveis, começa. E enquanto você espera por esse momento, que sempre se move um passo à frente, o único momento em que qualquer começo é possível, o presente, passa sem que nada tenha começado. Napoleon Hill estudou esse padrão com uma precisão que revela algo perturbador e libertador ao mesmo tempo. Perturbador porque expõe a verdade de que a espera pelo momento certo raramente é sobre as condições externas que parecem estar esperando para melhorar. É sobre o medo de começar que encontrou na espera uma justificativa socialmente aceitável. E libertador porque, quando você entende que o momento certo é uma construção e não uma realidade externa, você percebe que ele pode ser construído, criado, convocado, não encontrado. As pessoas que mais realizaram na história que Hill estudou não encontraram o momento certo. Criaram um momento. Não porque tinham condições melhores do que quem ficou esperando. Frequentemente tinham condições piores, mas haviam entendido algo fundamental sobre o tempo e sobre a ação que transformava qualquer momento presente no ponto de partida de algo extraordinário. Esta manhã você vai entender o mecanismo pelo qual o momento certo é criado e não encontrado. Vai identificar as formas específicas pelas quais a espera opera como sabotagem disfarçada de prudência. E vai sair daqui com as ferramentas para criar o momento agora, com o que você tem de onde você está. Você chegou até essa mensagem porque há algo que você está esperando o momento certo para começar. Esta manhã pode ser o começo real desse algo. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu crio o momento, não espero por ele. Não como bravata, como a declaração de alguém que acabou de entender a diferença entre encontrar e criar. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa criação acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta a mente se clarear para ver o que a espera tem estado ocultando. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Hill ensinava que a espera pelo momento certo tem uma anatomia precisa. Não é aleatória. Não é simplesmente procrastinação sem estrutura. Ela segue um padrão que, quando mapeado, revela exatamente onde a intervenção precisa acontecer para que a espera seja substituída pela criação. O padrão começa com um objetivo genuíno, algo que você realmente quer criar, alcançar ou mudar. Esse objetivo é real. A motivação é sincera. O desejo é autêntico. Mas então aparece o que Hill chamava de condição de ativação. A crença de que entre você e o início existe uma condição que precisa ser atendida primeiro. Uma preparação que ainda não está completa. Um recurso que ainda não está disponível. Uma circunstância que ainda não está favorável. E aqui é onde a anatomia fica interessante. Porque a condição de ativação frequentemente tem alguma validade real. Mais capital seria de fato útil. Mais conhecimento seria genuinamente valioso. Condições mais favoráveis realmente facilitariam. A condição não é inventada do nada. Tem alguma base na realidade. Mas Hill documentou que a condição de ativação raramente é o que impede o começo. Ela é o que o medo usa para justificar a espera. E a diferença entre uma condição real e uma condição de ativação disfarçada de prudência é que a condição real é específica, mensurável, e tem um horizonte temporal claro para ser atendida. A condição de ativação disfarçada é vaga, se move quando você se aproxima dela e nunca tem um horizonte temporal definido. Eclesiastes 11, versículo 4, diz com a precisão de quem observou esse padrão por séculos: quem observa o vento não semeará, e quem contempla as nuvens não cegará.
O vento e as nuvens são as condições externas que sempre podem ser lidas como razão para não semear. E quem espera por condições perfeitas para semear nunca semeia. E quem nunca semeia, nunca cegará. Pense agora. O que você está esperando o momento certo para começar? E qual é a condição de ativação que justifica a espera? Ela tem um prazo específico, um critério mensurável que, quando atingido, definitivamente vai liberar o início? Se a resposta for não, você pode estar diante de uma condição de ativação que é mais sobre o medo do início do que sobre a realidade das condições. Hill identificou 5 formas específicas pelas quais a espera pelo momento certo opera como sabotagem disfarçada. 5 padrões que, quando reconhecidos, perdem grande parte do poder que têm de segurar o início que está sendo adiado. O primeiro padrão é a perfeição de preparação. A crença de que você precisa estar mais preparado antes de começar. Que o conhecimento atual não é suficiente. Que as habilidades atuais não são adequadas. Que a confiança atual não é suficientemente sólida. Hill documentou que essa forma de espera é especialmente sedutora para pessoas de alto potencial, porque elas têm consciência real das lacunas entre onde estão e onde querem estar. E essa consciência, que deveria ser um motor de aprendizado em movimento, se torna um freio que paralisa antes do início. A verdade que Hill identificava era perturbadora em sua simplicidade. Você nunca vai estar tão preparado quanto poderia estar. Sempre haverá mais a aprender. Sempre haverá habilidades mais refinadas possíveis. E o nível de preparação necessário para começar é sempre muito menor do que o nível que a perfeição de preparação exige. Porque a maior parte do que você precisa saber para chegar onde quer ir só pode ser aprendida no caminho, não antes de entrar nele. O segundo padrão é a espera por recursos completos. A crença de que você precisa de mais dinheiro, mais tempo, mais conexões, mais espaço, mais equipamento, mais de algo externo que ainda não tem, antes de poder começar. Hill documentou repetidamente que as maiores realizações que estudou haviam começado com recursos que pareciam insuficientes de fora, que a escassez de recursos no início não era um impedimento, mas frequentemente um catalisador da criatividade e da eficiência que recursos abundantes raramente produzem. Não porque a escassez seja desejável em si, mas porque o início com recursos insuficientes força soluções que o início com recursos abundantes nunca precisaria encontrar. E essas soluções, encontradas por necessidade, frequentemente se tornam as vantagens competitivas que distinguem o que foi criado de tudo que veio antes. Diga agora, eu começo com o que tenho e encontro no caminho o que ainda não tenho. Mais uma vez, eu começo com o que tenho e encontro no caminho o que ainda não tenho. De novo, eu começo com o que tenho e encontro no caminho o que ainda não tenho. O terceiro padrão é a validação externa antecipada. A espera por que alguém importante aprove antes de começar. Porque o mercado sinalize que quer o que você tem a oferecer. Porque as pessoas ao redor demonstrem que acreditam no que você está prestes a criar. Hill documentou que essa forma de espera é especialmente paralisante porque a validação que ela busca raramente chega antes do início. Vem depois, como resposta ao que foi criado, não como permissão para criar. As pessoas que mais validaram o que Hill estudou, no sentido de que seus resultados foram amplamente reconhecidos e valorizados, eram exatamente as que haviam começado sem esperar por validação, que haviam criado porque tinham algo a criar, não porque tinham permissão para criar. E a validação, quando veio em resposta ao que havia sido criado na ausência dela. O quarto padrão é a espera pelo timing perfeito do mercado ou das circunstâncias. A análise constante de quando as condições externas serão mais favoráveis, quando o mercado estará mais receptivo, quando a economia estará mais estável, quando a concorrência estará mais fraca, quando o momento social será mais propício. Hill observou que esse padrão confunde análise com ação de uma forma que pode ser indefinidamente sustentada, porque as circunstâncias sempre podem ser analisadas,
de formas que revelam razões para esperar um pouco mais. E a pessoa que espera pelo timing perfeito frequentemente vê outros, que começaram em condições menos favoráveis, chegarem ao mercado antes e capturarem o espaço que estava sendo analisado, em vez de ocupado. O quinto padrão é a espera pela clareza completa. A crença de que você precisa ter a visão completa de onde está indo antes de dar o primeiro passo. Que o destino precisa ser completamente claro antes que a jornada comece. Que cada detalhe do caminho precisa estar mapeado antes que o primeiro passo seja seguro. Hill chamava esse padrão de paralisia de planejamento e documentou que as maiores realizações raramente foram planejadas em detalhe completo antes de começar. Foram iniciadas com clareza suficiente sobre o próximo passo, não sobre todos os passos. E a clareza sobre os passos seguintes foi emergindo à medida que o movimento acontecia, não antes dele. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo um ou mais desses padrões no que está esperando para começar, curta esse vídeo agora. Esse gesto é o começo do que estamos discutindo. É uma ação tomada com o que você tem, no momento em que está, sem esperar por condições melhores. Pequena ação, grande significado. É o músculo de criar o momento sendo exercitado agora. Curta e continue. Agora a parte mais importante desta mensagem. Hill não apenas identificou os padrões de espera, identificou o mecanismo pelo qual o momento é criado. E esse mecanismo tem uma lógica que vai contra o que a maioria das pessoas acredita sobre como as condições para o início se formam. A maioria das pessoas acredita que o momento certo precede a ação. Que primeiro as condições melhoram e então você age. Hill documentou que a relação é frequentemente inversa, que a ação precede as condições favoráveis, que mover-se em direção ao que você quer criar frequentemente cria as condições que tornam o movimento possível, não o contrário. Ele chamava isso de lei da ação geradora. A ideia de que a ação em direção a um objetivo, mesmo que imperfeita, mesmo que com recursos insuficientes, mesmo que sem validação externa, gera um campo ao redor desse objetivo que começa a organizar recursos, pessoas e circunstâncias em função do que está sendo criado. Não de forma mágica, de forma muito prática e documentável. Quando você começa, você entra em contato com informações que não estavam disponíveis enquanto estava planejando de fora. Você encontra pessoas que só aparecem porque você está no movimento, não porque estava esperando. Você desenvolve habilidades que só se desenvolvem através da prática, não através da preparação. E você cria evidências reais de progresso que modificam como o mundo ao redor percebe e responde ao que você está construindo. Cada um desses elementos, informações, pessoas, habilidades, evidências, são recursos que a espera nunca poderia gerar. Só o movimento os cria. E esses recursos gerados pelo movimento são frequentemente os que tornam o que estava parecendo impossível de fora subitamente possível de dentro. Filipenses 4, versículo 13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. O fortalecimento vem de quem nos fortalece, não da completude das condições. E esse fortalecimento está disponível no movimento, não na espera. Não porque Deus só age quando você age primeiro, mas porque o movimento cria o contexto em que o fortalecimento de Deus pode ser experienciado de formas que a paralisia da espera nunca permite. Agora vamos falar sobre como criar o momento de forma concreta e imediata. Hill identificou 4 práticas específicas que transformam a intenção de criar o momento em ação real que gera o movimento necessário para que as condições favoráveis comecem a se formar. A primeira prática é a definição do menor início possível. Em vez de tentar definir como o projeto completo vai ser executado, você define apenas qual é a menor ação possível que representa movimento real em direção ao objetivo, tão pequena que é impossível justificar não fazer hoje. Não o plano completo, o próximo passo mínimo, e você faz esse passo hoje, independentemente de qualquer condição. Hill documentou que o menor início possível tinha um efeito desproporcional sobre o padrão de espera.
porque a espera frequentemente é sustentada pela percepção de que o que precisa ser feito é grande demais para começar sem as condições completas. E quando você reduz o início ao mínimo possível, essa percepção perde a base. A ação se torna tão pequena que a justificativa para não fazer revela sua própria fragilidade. A segunda prática é o prazo autoimposto com consequência real. Hill observou que muitas pessoas funcionavam com prazos externos. Entregavam quando havia um deadline real, mas sem prazo externo, procrastinavam indefinidamente. E a solução que identificou era criar prazos autoimpostos com consequências reais o suficiente para funcionar como motivadores genuínos. Isso pode ser um comprometimento público com alguém de confiança, uma aposta consigo mesmo com algo de valor real em jogo, uma data marcada em que algo específico vai ser apresentado ou entregado. O que importa é que o prazo autoimposto tenha peso suficiente para criar a urgência que a ausência de prazo externo não cria. A terceira prática é o ambiente de início. Hill identificou que o ambiente físico e social em que você está, quando tenta iniciar algo, tem um poder enorme sobre a probabilidade de o início acontecer. Ambientes associados à espera e à procrastinação tornam o início mais difícil. Ambientes associados à ação e ao movimento tornam o início mais fácil. Criar um ambiente específico para o início do que você está adiando, mesmo que seja apenas uma cadeira específica, um horário específico ou um ambiente físico diferente do habitual, pode mudar significativamente a probabilidade de que o início aconteça. Porque o ambiente ativa associações e estados que influenciam o comportamento de formas que a força de vontade sozinha não consegue replicar consistentemente. A quarta prática é a declaração pública de início. Hill valoriza enormemente o que chamava de comprometimento público como ferramenta de ativação. Quando você declara publicamente que vai começar algo, você cria uma responsabilidade social que funciona como força adicional em favor do início. Não a pressão paralisante do julgamento, a força construtiva da consistência entre o que você disse e o que você faz. Essa declaração pode ser para uma pessoa de confiança, para um pequeno grupo, para uma comunidade online relevante. O tamanho da audiência importa menos do que a seriedade com que você faz a declaração e o quanto você valoriza a consistência entre sua palavra e sua ação. Aqui quero pausar. O sistema de criação do momento que estamos descrevendo é exatamente o tipo de processo que a Bíblia da Mente Milionária apoia com estrutura, acompanhamento e progressão construída para criar o momentum de início que se sustenta ao longo do tempo. O link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. Vale muito acessar se você quer esse suporte. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava a dimensão mais profunda de toda a questão do momento certo. Algo que vai além das práticas e que, quando genuinamente compreendido, dissolve a espera de uma forma que nenhuma técnica isolada consegue. Ele chamava de a fé que age antes de ver, a capacidade de mover-se em direção ao que você quer criar antes de ter evidência suficiente de que vai dar certo, antes de ver o caminho completo, antes de ter todos os recursos, antes de ter a certeza que a espera pelo momento certo estava tentando garantir antes de começar. Hill documentou que essa fé que age antes de ver não é irracionalidade. É a forma de sabedoria mais sofisticada que existe, porque ela entende que a evidência que a ação gera é qualitativamente diferente e muito mais valiosa do que a evidência que a preparação pode produzir. A preparação pode produzir conhecimento teórico de como as coisas deveriam funcionar. A ação produz conhecimento prático de como as coisas realmente funcionam. E o conhecimento prático, gerado pelo movimento real em direção ao objetivo, é o único que pode ser usado para fazer ajustes que levam ao resultado desejado. Hebreus 11, versículo 1 define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, a convicção de fatos que não são visíveis ainda. É a fé que age com base em uma certeza interior que não depende da visibilidade externa completa para ser real o suficiente para mover.
E é exatamente essa fé que cria o momento, porque ela move antes que o movimento pareça garantido. Hebreus 11 está cheio de histórias de pessoas que criaram o momento exatamente assim. Abraão que saiu sem saber para onde ia. Noé que construiu o barco antes da chuva. Moisés que cruzou o Mar Vermelho sem saber como o caminho se abriria. Em cada história, a ação precedeu a evidência. O movimento criou as condições que tornaram o movimento possível. E a sua história de criação do momento vai seguir o mesmo padrão. Não porque você tem a fé de Abraão ou a coragem de Moisés, mas porque a lei que governa como o momento é criado é a mesma. A ação precede a evidência. O movimento cria as condições, e a fé que age antes de ver é o que torna o início possível quando a espera está tentando torná-lo impossível. Agora, as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a convicção de quem está prestes a criar o momento que estava esperando encontrar. Eu crio o momento com o que tenho, de onde estou agora. Repita. Eu crio o momento com o que tenho, de onde estou agora. A ação que tomo hoje precede e cria as condições favoráveis que eu estava esperando. Repita. A ação que tomo hoje precede e cria as condições favoráveis que eu estava esperando. Eu não espero por validação, por recursos completos ou por clareza total antes de começar. Repita. Eu não espero por validação, por recursos completos ou por clareza total antes de começar. Minha fé age antes de ver, porque sabe que o movimento cria a evidência que a espera nunca poderia criar. Repita. Minha fé age antes de ver, porque sabe que o movimento cria a evidência que a espera nunca poderia criar. Eu começo meu dia vencendo porque hoje eu crio o momento e não espero por ele. Repita contudo. Eu começo meu dia vencendo porque hoje eu crio o momento e não espero por ele. Sinta cada afirmação como uma porta se abrindo. O momento que estava esperando pela abertura está sendo criado agora, por quem decidiu parar de esperar. Napoleon Hill concluiu que o momento certo, quando examinado honestamente, é sempre agora. Não porque as condições são perfeitas, mas porque o agora é o único momento em que qualquer ação é possível. O passado não está mais disponível para a ação. O futuro ainda não está. O agora é o único campo de ação real. E quem aprende a criar o momento no agora, com o que tem, de onde está, sem esperar por condições que só o movimento pode criar, tem acesso a uma liberdade de ação que a espera pelo momento certo nunca permite. Você tem acesso a esse agora. Ele está presente enquanto você ouve. E o que você vai fazer com ele nas próximas horas vai revelar se você aprendeu a criar o momento ou se vai continuar esperando por ele. E se você quer esse sistema de criação de momentum e de início estruturado num processo completo que te acompanha todos os dias, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: eu crio o momento, não espero por ele. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem parou de observar o vento e começou a semear. Curta esse vídeo se a compreensão de que o momento certo é criado e não encontrado mudou como você vai agir hoje. Compartilhe com alguém que você sabe que tem algo importante esperando pelo momento certo, porque pode ser que essa mensagem seja o que vai liberar o início que estava preso na espera. E se inscreva no canal porque amanhã cedo tem mais uma manhã de criação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais um momento criado em vez de esperado, com mais um passo dado antes que as condições estejam completas. O momento certo é agora, e agora está começando. Mas antes de encerrar, Hill deixou uma observação sobre o momento certo e o arrependimento que vai mudar como você pensa sobre a espera pelo resto da vida. Ele dizia que as pessoas raramente se arrependem das coisas que tentaram e não deram certo da forma esperada. Se arrependem das coisas que nunca tentaram porque estavam esperando pelo momento certo que nunca chegou. Hill documentou isso em conversas com pessoas nos momentos finais de suas vidas. A pergunta que fazia era simples: do que você se arrepende? E a resposta que aparecia com muito mais frequência do que qualquer outra não era de erros cometidos.
Era de começos que nunca aconteceram, de projetos que ficaram na gaveta esperando pelo momento certo, de conversas que foram adiadas até que a pessoa com quem precisavam acontecer não estava mais disponível, de versões de si mesmos que nunca foram expressas, porque as condições nunca pareceram suficientemente perfeitas. Essa é a realidade que a espera pelo momento certo protege. Não do fracasso, do arrependimento de nunca ter tentado. E o fracasso de uma tentativa genuína, por mais doloroso que seja, raramente produz o tipo de arrependimento que a não tentativa produz. Porque quem tentou tem a experiência, o aprendizado e a prova de que foi fiel ao que acreditava ser possível, mesmo que o resultado específico não tenha sido o esperado. Quem nunca tentou não tem nenhuma dessas coisas. Tem apenas a pergunta permanente de como teria sido se tivesse começado quando ainda havia tempo. Tiago 4, versículo 14 diz: Vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, por que é a vossa vida? É mesmo um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. A vida é breve, o tempo de criar é limitado, e o momento certo que está sendo esperado pode não ter o espaço que a espera imagina que terá. Começar agora não é imprudência, é sabedoria de quem entende que o tempo disponível para criar é precioso demais para ser consumido em espera. Comece, hoje, com o menor passo possível, com a fé que age antes de ver, com a certeza de que o movimento vai criar o que a espera nunca poderia criar. O momento que você estava esperando é este, e ele vai durar apenas enquanto você escolher usá-lo. Use-o bem, agora, e nos vemos amanhã cedo, com mais um momento criado, com mais um passo dado antes de todas as condições estarem completas, com mais um dia de criação em vez de espera. O momento certo é agora, sempre foi. E há uma última dimensão de criar o momento que Hill explorou e que pode ser a mais libertadora de todas para quem está preso numa espera que já dura tempo demais. Ele chamava de o custo real da espera, A maioria das pessoas pensa no custo de começar antes do momento certo. O risco de fracassar. O desperdício de recursos em algo que poderia ter esperado por melhores condições. A exposição ao julgamento antes de estar completamente pronto. Esses custos são reais, e Hill não os negava, mas ele insistia em que a análise de custo só faz sentido quando inclui o outro lado da equação. O custo da espera. E esse custo, que raramente é calculado com honestidade, é frequentemente muito maior do que o custo de começar antes do momento certo. O custo da espera inclui o tempo que não pode ser recuperado, o aprendizado que só começa com o início e que cada dia de espera atrasa, a confiança que se constrói com a prática e que a espera impede de se desenvolver, as oportunidades que aparecem para quem está em movimento e que são invisíveis para quem está parado esperando, e o custo psicológico da inação, que Hill documentava como especialmente pesado, a erosão progressiva da autoconfiança que acontece quando há um gap prolongado entre o que você sabe que deveria fazer e o que está fazendo. Quando você coloca esses custos na equação, a análise quase sempre muda. O custo de começar com condições imperfeitas raramente supera o custo de continuar esperando por condições perfeitas. E quando a análise honesta revela isso, o que restava de justificativa racional para a espera se dissolve. O que permanece é o medo. E o medo, nomeado claramente, é muito mais fácil de atravessar do que quando estava disfarçado de prudência. Provérbios 21, versículo 5 confirma: Os projetos do diligente tendem somente para a abundância, mas todo o que se apressa demasiadamente tende somente para a pobreza. Diligência, não imprudência. Movimento consistente e intencional, não pressa sem direção. O diligente age, planeja e age, não planeja e espera. E os projetos do diligente tendem para a abundância exatamente porque o movimento, mesmo imperfeito, vai criando as condições que o planejamento sem movimento nunca poderia criar. Seja diligente, comece, com o que tem, com a direção que você tem, com a fé que move antes de ver toda a evidência,
e observe o que o movimento de hoje vai criar amanhã que a espera de ontem nunca criaria. Boa manhã, e que este seja o dia em que você parou de esperar e começou a criar o momento que estava esperando encontrar. E uma última prática que Hill identificou e que vai garantir que o momento seja criado de verdade e não apenas intencionado. Ele chamava de o compromisso de 24 horas. A ideia é simples, mas poderosa. Quando você identifica algo que está esperando pelo momento certo, você se dá apenas 24 horas para tomar o menor passo possível em direção a isso. Não o projeto completo, não o plano detalhado. O menor passo que representa movimento real. Uma pesquisa feita, um e-mail enviado, uma ligação feita, um parágrafo escrito, uma decisão tomada. Esse compromisso de 24 horas serve a um propósito específico. Ele impede que a boa intenção gerada por esta mensagem se dissolva no retorno às demandas cotidianas sem que nenhuma ação concreta tenha acontecido. Porque a intenção sem ação nas próximas 24 horas tem uma probabilidade muito baixa de se converter em ação real nas próximas semanas. Hill documentou que a janela de maior probabilidade de início, depois de uma experiência de insight ou de decisão, é curta. A motivação e a clareza que o insight gera diminuem com o tempo, enquanto a familiaridade com o estado de espera aumenta. E se nenhuma ação acontece dentro dessa janela, a probabilidade de que o insight resulte em mudança real diminui drasticamente. O compromisso de 24 horas garante que a janela seja usada. Que o insight desta manhã produza uma ação real antes que a janela se feche. E que essa ação, mesmo que seja pequena, crie o momentum que vai sustentar o movimento nas horas e nos dias seguintes. Qual é o seu compromisso de 24 horas? Que ação específica você vai tomar hoje antes que este dia termine, que representa o menor passo real em direção ao que estava esperando o momento certo para começar? Defina agora, antes de fechar esta mensagem, antes de sair para as demandas do dia. Esse é o momento de criar o compromisso. E o compromisso criado agora é o que vai criar o momento que você estava esperando encontrar. Tiago 2, versículo 17, diz com clareza que elimina qualquer ambiguidade. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma, está morta. A fé sem ação está morta. A intenção sem ação está morta. A decisão sem o primeiro passo está morta. E o que você vai fazer nas próximas 24 horas é a obra que vai dar vida à fé que esta mensagem ativou. Dê vida à sua fé hoje, com o compromisso de 24 horas, com o menor passo possível, com a ação que transforma a intenção em criação real. O momento está sendo criado agora, pelas suas palavras, pela sua intenção e pelo compromisso que você vai tomar antes que esta mensagem termine. Crie o momento, agora. E nos vemos amanhã para mais um passo criado.